Independente de você gostar ou não da Rússia, nessa altura do campeonato você já deve estar ciente de que a Rússia não vai perder a guerra, a menos que a OTAN entre diretamente, e nesse caso estaríamos falando da evolução dessa guerra para uma terceira guerra mundial, talvez, muito provavelmente, até mesmo uma guerra nuclear. E se você é pró-Rússia, você precisa entender que os problemas de Moscou provavelmente só estão começando, porque os desafios dos russos não vão acabar caso eles coloquem uma bandeira da Rússia em Kiev. E se você é pró-Estados Unidos, também precisa entender que os Estados Unidos estão diante de problemas muito sérios que vão atingir em cheio a sua sociedade. Parte da direita do Brasil ainda tem um certo fetiche com os Estados Unidos, achando que são a mesma nação que eram dos anos 70 ou 60 ou 80, e não percebem que os Estados Unidos estão muito mais à esquerda hoje do que em qualquer outro período. E isso é muito ruim para eles. Mas também não comemore, se você for anti-americano, o fim dos Estados Unidos, porque apesar dos problemas deles, eles ainda serão uma força poderosa por várias e várias décadas. A menos, é claro, que alguma coisa muito súbita e inesperada aconteça. E se for de surpresa, obviamente ninguém tem como prever, teremos que lidar com os Estados Unidos ainda muito forte no cenário internacional. Então a grande pergunta é como vai ficar o mundo após a provável vitória da Rússia. Eu até tentei fazer esse vídeo ficar o mais compacto possível, mas como são muitas áreas com muitos assuntos estratégicos e coisas importantes, eu não consegui diminuir além do tamanho que ele já ficou. E ainda assim já ficou bastante grande. Por isso, esse vídeo vai ser um pouco diferente dos outros. Esse vídeo vai ser dividido em partes, por assim dizer. Então, nesse vídeo, nós vamos falar como o mundo vai ficar após a guerra na Ucrânia, quando ela chegar ao fim, caso não haja uma guerra nuclear ou uma intervenção direta da OTAN. Porque eu considero como 3 principais ameaças para o planeta nos próximos 100 anos, até o final do século, sendo um deles o que eu vou abordar nesse vídeo. É importante entender que, antes que alguém reclame, eu não faço profecias, eu faço previsões com base nas informações e dados que eu tenho em mãos nesse momento. E conforme novas informações e dados me chegam, eu sou, por uma questão de honestidade intelectual, obrigado a revisar as previsões para ver se algo muda ou se algo é ainda mais reforçado. Porque nós não temos como prever realmente como ficará o mundo depois da guerra na Ucrânia, porque ela simplesmente não acabou. E a forma e o tempo que vai levar para acabar essa guerra vai determinar muito do mundo pós-guerra. Supondo que não tenhamos uma guerra entre Rússia e OTAN, algumas coisas são mais prováveis de acontecer, e é em cima dessas mais prováveis que nós vamos trabalhar hoje. Até porque, independente do que acontecer, temos a certeza de que pelo menos algumas crises irão explodir nos próximos anos e décadas. Então não adianta me acusarem de ser o arauto do apocalipse ou coach do terror, ou dizer que quem escreve os roteiros dos meus vídeos é o Zack Snyder, porque é só você ver esta lista de crises que está na tela agora e me falar se você vê alguma chance dessas crises milagrosamente não acontecer nos próximos anos. Porque ainda que você discorde da iminência de uma ou outra dessas crises, achando que ela será solucionada, você sabe que provavelmente parte delas irá acontecer. E esse é o problema irônico, porque mesmo que fosse uma única delas vindo a acontecer, a mudança na geopolítica no planeta já seria enorme e iria afetar várias gerações. Mas o fato de que estamos falando de que serão mais do que uma ou mais, provavelmente até todas essas crises juntas a atingirem a humanidade, vai ser algo sem paralelo na história da humanidade. Apenas a crise demográfica por si só já vai ser o gatilho para outras crises, e ela sozinha já seria um tremendo problema. Na verdade, as pessoas não têm ideia desse problema. A crise demográfica vai ser a maior crise da história da humanidade do período pós-revolução industrial. Não duvido nada que também a maior crise desde que a humanidade fundou a sua primeira civilização. Nesse sentido, se a equação de forças globais do futuro for montada com base nos fatores que nós temos hoje, o que teríamos não é um período de nova ordem multipolar que é tão celebrado pelos anti-americanos, mas na verdade um período de desordem global. É um período de transição planetária. Assim, temos que falar primeiro dos países que serão os pivôs do cenário internacional.
Se você acha que os Estados Unidos vão colapsar, tenho más notícias, eles não vão. A estrutura geopolítica dos Estados Unidos são de longe a melhor do planeta, a melhor da história, na verdade. Quando eu falo que os Estados Unidos não possuem nenhum problema estrutural, os que são mais anti-americanos apontam a crise do fentanil ou da dívida pública como um problema. Mas isso não são problemas estruturais, são problemas muito difíceis de serem resolvidos, mas que ainda estão dentro do que pode ser resolvido. Não seriam fáceis, mas são possíveis. A verdade é que nem ao norte nem ao sul existe qualquer ator forte o suficiente para pressionar os Estados Unidos, e eles ainda têm acesso simultâneo ao Oceano Atlântico e Pacífico, seja por terra, seja por mar ou através do Canal do Panamá. Sem falar que a bacia do Mississippi consegue dar a eles um loop de logística que não tem equivalente no planeta, porque esse looping faz com que a parte interna do país tenha acesso ao sul, no delta do Mississippi, para chegar ao Caribe e aos Grandes Lagos ao norte, onde passam a ter acesso ao Oceano Atlântico. Eu não quero dar detalhe demais, porque já comentei sobre as vantagens dos Estados Unidos no vídeo de geopolítica deles, mas o fato é que não há problemas estruturais ou existenciais, coisas que coloquem em risco a existência dos Estados Unidos enquanto Estado. Particularmente, eu não acho que eles são tão fortes quanto os que são pró-americanos acham que eles são, e também não acho que eles são tão fracos como os que são anti-americanos acham que eles são. Porque eu vejo, na verdade, mudanças pesadas na frente da história americana. Não só por causa da sua demografia que está mudando, mas também porque é um país que se preza na sua cultura tanto a liberdade, e o Estado está ficando inchado demais para essa cultura tradicional americana. E a sua dívida hoje vale mais do que o país inteiro. Não importa o quão pró-americano você seja, você tem que concordar que é insustentável isso no longo prazo. Empurrar o teto não é algo possível de se fazer para sempre. Isso me lembra também como frequentemente as pessoas que cresceram nesse ambiente de quase onipresença americana têm dificuldades em aceitar uma queda ou mesmo estagnação do poder americano, porque se tem algo que nunca muda na história da humanidade é o fato de que tudo muda eventualmente. Então, nada mais normal do que a mudança. De qualquer forma, a estrutura geopolítica dos Estados Unidos é muito forte, então mesmo que eles passem por uma crise forte, não existem meios de simplesmente vermos o fim ou o colapso dos Estados Unidos. Não pense que estamos vendo um colapso dos Estados Unidos hoje, mas sim uma mudança grande pela frente. Não temos como saber que mudança será essa, mas apenas que será uma mudança bastante grande. O melhor paralelo é Roma, mas não como o que alguns autores de esquerda, que são anti-americanos, pregam, como sendo o fim do Império Romano, mas algo mais similar como a transição do que foi a República Romana para se tornar o Império Romano. Não que será a mesma coisa, mas eu quero dizer que no sentido de que será uma mudança desse nível, algo grande. Então nós não estamos vendo o fim dos Estados Unidos como Estado, mas vamos ver uma mudança muito profunda nas próximas décadas. O outro país é a China, e aqui, tal como os Estados Unidos, o pessoal que é muito anti-chinês vê o colapso chinês, que seria, hipoteticamente, um país que iria deixar de existir praticamente do dia para a noite. Isso se deve principalmente por causa da influência de péssimos geopolíticos, como Peter Zeihan ou George Friedman, sendo que esse segundo eu até tenho dificuldades de chamar de geopolítico. Mas tal como os Estados Unidos, o fato é que a China vai passar por mudanças. A velocidade e o radicalismo dessas mudanças vai depender do Partido Comunista da China. As medidas colocadas pelo governo Xi Jinping simplesmente não são sustentáveis no longo prazo. A sociedade chinesa não está disposta a voltar para o campo ou ter o seu padrão de vida diminuído como foi o dos seus avós. As pessoas que são pró-China demais simplesmente inventam de que a China seria a primeira nação anticrises. Entenda que isso simplesmente não é possível. Não existe nenhum país no mundo que é anticrises, a prova de crises. Isso é mito. As crises que eu mencionei vão jogar um peso enorme na China. Mas tal como os Estados Unidos, eles têm uma boa geopolítica, no sentido de bom território, infraestrutura funcional e estrutura civilizacional que ocupa esse mesmo território. Poucas culturas são tão fortes quanto a cultura chinesa.
Muitos anos atrás, quando eu morei em Hong Kong, me lembro de um autor que falou algo que me marcou e que acabou sendo meio que profético. Infelizmente eu não lembro o nome dele, mas ele dizia que era ilusão do Ocidente achar que a China iria se ocidentalizar no sentido de se tornar uma democracia liberal, mas que provavelmente o mundo passaria por um processo de, entre aspas, achinesação. O mundo ficaria mais parecido com a China. E no caso, não se trata de mais parecido com a China por causa de uma imigração chinesa, mas do mundo adotando modelos políticos, modelos sociopolíticos, culturais e econômicos parecidos com os da China. E hoje eu vejo isso com muita força. Parte principalmente por causa da vitória da Rússia na Ucrânia. Apesar de ainda ter gente que acredita por absoluta e profunda ignorância que a China é socialista, a verdade é muito diferente. O que existe historicamente mais próximo da China, após o período do Zemin, provavelmente é o modelo fascista da Alemanha nazista, só que sem o fator racial e nem tão radical, mas em termos de estrutura de Estado, modelagem da economia e funcionamento do governo. Quem fala que a China é socialista, ou pior ainda, comunista, deve ser sumariamente ignorado porque simplesmente não tem fundamento. O modelo deles preenche a grande e maior parte dos quesitos de um sistema fascista. Eu fico impressionado como a maioria dos casos da direita brasileira odeia a China e a esquerda idolatra a China. Isso mostra como o brasileiro em geral não entende e não conhece a China. Porque defender as pautas que a esquerda brasileira defende no Brasil, lá na China, provavelmente te levariam para a prisão, enquanto que a maior parte das pautas da direita brasileira, principalmente a bolsonarista, já são adotadas na China. O que basicamente demonstra que no Brasil nem esquerda nem direita tem qualquer percepção de realidade geopolítica, porque a direita ainda reluta em ver que as pautas de esquerda identitárias vêm justamente dos Estados Unidos que eles idolatram. De qualquer forma, mesmo com essas crises futuras, o sistema chinês terá que mudar sua organização. Mas isso é o comum para os chineses, mudar para manter as coisas iguais. Não sei se será uma mudança de cima para baixo, com o próprio Partido Comunista percebendo que terá que mudar, ou se será uma revolução ou demanda popular. As chances de uma revolução na China são muito baixas, mas provavelmente seria algum golpe de Estado silencioso dentro do próprio Partido Comunista. Mas a China seguirá sendo um dos polos geopolíticos no futuro ao lado dos Estados Unidos. A diferença é que, comparado por exemplo com a Guerra Fria, quando nós tínhamos dois grandes blocos mundiais, nós não teremos esses dois grandes atores, China e Estados Unidos, com muita capacidade de exercer influência global, mas muito provavelmente estabelecendo uma prioridade de parceiros no exterior e fechando muito da sua capacidade em si próprios. O que nos leva ao terceiro país, que é a Rússia. O pessoal anti-OTAN e pró-BRICS insistem que os BRICS são uma espécie de alternativa à OTAN, mas não há discussões de alinhamento político-ideológico, não há discussões de nada envolvendo mútua defesa militar. Só há alguma discussão bem superficial no âmbito econômico. Os BRICS são um fórum de discussões econômicas, nada mais do que isso. Não existe qualquer coisa que coloque esses países geopoliticamente na mesma direção, porque parte deles são geopoliticamente concorrentes um dos outros. E quando a gente fala de geopolítica, estamos falando de coisas que superam a economia, principalmente na parte militar e política. No máximo você pode dizer que os BRICS são uma alternativa ao G7. Já faz algum tempo que a China é parceira da Rússia no embate contra o Ocidente. Mas isso não faz dos dois países amigos, e isso eu quero que você entenda, mas sim parceiros de conveniência, porque eles têm um inimigo em comum, que é a presença dos Estados Unidos na Eurásia. No longo prazo, os dois países irão voltar ao seu normal, e o seu normal foi sempre o seu estranhamento. Fosse do Império Russo com o Império Chinês, fosse da União Soviética com a China maoísta. Ambos países disputam a influência sobre a Ásia Central, que para quem não presta atenção pode achar que é uma área vazia sem muito valor, mas para a doutrina geopolítica russa, essa é uma das suas maiores vulnerabilidades. As únicas forças a investir contra o núcleo moscovita que foram bem-sucedidos não vieram da Europa, mas do interior asiático. Aqui o tal inventado General Inverno que protegeu a Rússia
muda de lado e joga contra os russos. Moscou sempre viu como a Ásia Central sendo algo vital na defesa do seu interior. Por outro lado, a China vê Xinjiang como uma área tampão de ameaças que vêm do Ocidente por terra, mais especificamente hoje o Islã. Para isso, ela tem, através da Rota da Seda, impulsionado investimentos nos países daqui. Já no leste russo e norte chinês, a desconfiança é ainda pior, porque a partir daqui, os russos no passado pressionaram os chineses diretamente perto de sua capital, Pequim, até mesmo tomando territórios que eram historicamente chineses. Mas hoje a preocupação russa se dá pela crise demográfica deles, porque no interior russo tem aumentado cada vez mais a imigração chinesa. Em algumas cidades russas, há tantos letreiros em chinês que mais parece que você está na China do que na Rússia. E considerando a queda na população russa, o seu espaço oriental, que já era vazio, vai ficar mais vazio. A China também vai passar por essa crise demográfica, aliás, de forma muito grave, mas, dado o tamanho da população, se apenas uma pequena porcentagem da população chinesa imigrar para o interior russo, já é o suficiente para bagunçar toda a demografia do estado da Rússia. E uma imigração chinesa somada com um potencial de alta natalidade por entre os chineses russos na região pode bagunçar esse planejamento de Moscou no longo prazo. Os dois países, inevitavelmente, após o recuo dos Estados Unidos, vão aos poucos se estranhar mais e mais. Não é à toa que a Rússia foca tanto nas suas relações com a Índia desde a Guerra Fria, e hoje até mais ainda. E os indianos, sabendo dessa vulnerabilidade russa e com medo de ficarem ainda mais restringidos e cercados pela influência chinesa, apostam alto nas suas relações com a Rússia, porque eles sabem que Moscou vai precisar de Nova Delhi para não ficar refém nas mãos chinesas. E Nova Delhi vai precisar da presença russa na Ásia Central para evitar um isolamento total. Já no Ocidente, a primeira coisa que os russos tentarão fazer ao fim da guerra, lembrando que caso termine sem uma guerra nuclear, será o de normalizar as suas relações com os europeus, também como contrabalancear a dependência com a China. E eu não duvido nada que até mesmo os russos, em alguns anos após o fim da guerra, talvez até menos de 10, venham a normalizar as suas relações com os Estados Unidos, conforme os Estados Unidos também vão se estranhar com a China, só que agora no Pacífico, e vão enxergar na Rússia uma forma de pressionar os chineses por trás. Se os russos irão aceitar ou não e como eles irão lidar com esse contexto são coisas diferentes. Na percepção russa, ao invadir a Ucrânia, eles estavam evitando que daqui a 10 anos, quando estiverem no centro dessa crise demográfica, tenham que lidar com uma Ucrânia ocupada pela OTAN diretamente sobre o seu núcleo geopolítico, em plena sua fragilidade. Por isso, decidiram assegurar a área agora e com isso levar a OTAN a um conflito de atrito que também vem a enfraquecer e desestimular a OTAN a tentarem novas investidas no futuro, sobretudo depois da Ucrânia, que seria hipoteticamente a Geórgia. Mas é claro que isso colocou mais pressão sobre a sua demografia, com homens jovens morrendo na guerra e tendo que se adaptar industrialmente com injeções maciças de dinheiro do governo, que no futuro podem levar a um superaquecimento da economia. Embora acredito que seja mais provável que ou adaptem essa indústria militar criada para a guerra para bens civis de exportação ou ampliem sua participação no mercado global de armas. Mas em geral, pode-se dizer que eles basicamente amputaram alguns dedos para tentar salvar a mão. Eles assumiram esse risco e só no longo prazo poderemos saber se isso foi uma decisão correta que dificultou a vida do Estado russo, mas evitou seu colapso, ou se acelerou ainda mais a sua fragmentação conforme novas pressões vão vir no futuro. Porque o que não vai faltar serão essas áreas de pressão sobre a Rússia. Eles terão enormes problemas em manter a parte interior do seu país funcional, ou pelo menos segura da infiltração islâmica que virá a partir da Ásia Central. Como eu disse, evitar uma traição chinesa também vai ser uma dificuldade que eles terão na sua parte mais extrema. E ainda terão que lidar com o Islã radical eventualmente de novo no Cáucaso. Eles pacificaram a região com mesadas para o clã Kadyrov desde os anos 2000, mas se isso oscilar, os Kadyrov caem ou se voltam contra Moscou. Eles venderam a aliada deles, a Armênia, para tentar amansar a Turquia, mas isso pode ter um custo muito grande no futuro.
E de qualquer forma, é altamente provável que a Europa também normalize suas relações com a Rússia, como disse agora há pouco, muito antes do que quem escolheu um lado nessa guerra e vive torcendo gostaria de ver. Outra coisa que os russos tentarão fazer para minimizar os danos será o de se venderem como uma potência renascida que foi capaz de desafiar o modelo econômico e o armamento ocidental, tentando abraçar uma posição de liderança entre os, digamos, entre aspas, que se sentem excluídos do sistema global, monopolizado por China e Estados Unidos, o que inclui a África, a quase que totalidade da América Latina e países do Sul e Sudeste Asiático. Isso é importante porque aqui será outro ponto de competição entre Moscou e Pequim. Porque os chineses, com o projeto da Rota da Seda e os BRICS, eles tentam competir diretamente com os Estados Unidos. Mas com a Rússia liderando esses países, eventualmente vão surgir blocos de resistência tanto a Washington quanto a Pequim, e provavelmente veremos o nascimento de discursos contrários à China usando da mesma retórica do anti-imperialismo ocidental. Como a situação da Rússia será mais dramática do que a da China e dos Estados Unidos, e ela não terá força nem para se contrapor a um ou ao outro, a estratégia de Moscou vai ser a de criar uma coalizão de insatisfeitos que fiquem por entre as pressões chinesas e americanas. Isso pode levar algumas pessoas a interpretar como uma repetição da Guerra Fria, porque na Guerra Fria nós tínhamos o bloco da OTAN, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco do Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética. E no meio disso nós tínhamos o bloco dos não alinhados, só que o bloco dos não alinhados durante a Guerra Fria não era verdadeiramente não alinhado. Eles tinham a sua posição indo mais em direção à União Soviética ou os Estados Unidos, dependendo das circunstâncias. Mas nesse novo mundo será diferente, porque nem Estados Unidos e nem China terão condições de impor a sua presença globalmente, como foi durante a Guerra Fria os Estados Unidos e a União Soviética. Então, esses países, por entre China e Estados Unidos, na verdade não serão um bloco de não alinhados, mas a zona de desordem global, por onde as grandes crises irão acontecer. Agora, a grande perdedora desse mundo pós-guerra da Ucrânia e de desordem mundial serão os europeus. Não apenas o motor industrial da Europa, a Alemanha, tem se sabotado atingindo um nível recorde de desindustrialização, mas as elites do continente ainda abriram uma guerra aberta contra o seu próprio agronegócio, e isso somado ao fato de que as lideranças de governo de esquerda no continente europeu puxam para si um tsunami de imigrantes africanos e do Oriente Médio que literalmente odeiam a cultura europeia e as etnias locais. Usar imigrantes para resolver o problema da baixa natalidade de um país parece uma boa ideia para quem tem uma visão mais superficial e limitada à economia. Mas, na verdade, isso é exatamente a pior coisa que pode ser feita. Trazer imigrantes para dentro de um país no momento em que há baixa natalidade é literalmente como colocar um corpo estranho e contaminado dentro de uma pessoa que já está com a imunidade baixa. Ela vai morrer. Você só está acelerando a morte dessa pessoa. E essa analogia se aplica também aos países. Eu não sei se a vitória da Rússia na Ucrânia irá fortalecer ou enfraquecer a OTAN, porque na verdade eu vejo as duas possibilidades com chances iguais. Mas com certeza ela vai atingir a moral e a psicologia dos europeus, sobretudo conforme os crimes cometidos por imigrantes vão atingindo níveis sem controle. A Europa se manteve forte no cenário internacional porque possuía um capital humano forte e altamente qualificado. Mas isso acabando, os europeus terão poucos mecanismos para se manter como atores de grande influência. E isso somado ao que estão completamente perdidos no cenário internacional, a Europa simplesmente se recusa a ver a sua fragilidade e por isso tem errado tanto na política externa. Um exemplo desse erro foi o apoio colossal que deram ao Lula nas eleições de 2022 em oposição aberta ao Bolsonaro, achando que por algum motivo o Lula iria significar uma reaproximação do Brasil com o bloco europeu. Não levou nem mesmo sequer um trimestre para perceber que estavam errados, porque tanto faz se é Lula ou Bolsonaro esse afastamento do Brasil com relação à Europa.
Com essas crises atingindo o mundo em cheio, veremos provavelmente uma dessas três coisas na Europa. Ou insurgências que podem eclodir em guerras civis nos países europeus que perderam controle sobre o crescimento da população islâmica, ou a ascensão de regimes fascistas para tentar botar ordem na casa, ou até mesmo uma espécie de quase mexicanização, com o crime ficando fora de controle nas capitais, com bairros inteiros se tornando zonas onde a polícia europeia não poderá entrar. Recentemente recebi um e-mail me ameaçando de morte, celebrando a morte de pessoas brancas e de descendência europeia. Normalmente eu ficaria surpreso, mas já faz algum tempo que eu vejo que cada vez mais que eu posto algum conteúdo de agressão de imigrantes contra nativos europeus, muita gente celebra e festeja porque os europeus merecem pelo que fizeram no passado. Isso, além de ser perigoso, é desonesto porque todos os países cometeram atrocidades em algum ponto no passado, e quando se trata da escravidão, os europeus foram os que menos escravizaram e os primeiros que tentaram proibir desse mercado. E antes que alguém diga que isso é problema deles lá e não é problema nosso aqui, é importante ter em mente que esse tipo de discurso de ódio racial contra pessoas brancas ou de descendência europeia tem sido sistematicamente importado para dentro do Brasil e dos Estados Unidos, o que indica o mundo que vem em seguida. Porque o próximo ator importante é a Índia. E diferente do que economistas que limitam a análise a números não entendem, é que a Índia é um barril de pólvora. Além de estar contida ao norte por China e Paquistão, que ambos são atores nucleares, ela ainda terá que lidar com a pressão que vem dessa região, sobretudo a islâmica. Os indianos, diferente dos europeus, já estão alarmados com o crescimento islâmico e têm tomado decisões cada vez mais fortes para tentar conter isso. O problema é que o número de refugiados islâmicos a partir do Paquistão tem aumentado muito rápido, conforme o próprio Paquistão vai se mostrando próximo de um ponto de ruptura. E acrescente a isso o fato de que muitos indianos têm se convertido ao Islã, sobretudo a casta dos Dalits, a chamada casta dos impuros na sociedade indiana. O problema é que isso irá levar a tensões enormes, de forma que ou os indianos, hindus, budistas, brahmanistas e sikhs terão que tomar medidas radicais para se livrar do Islã, ou os indianos muçulmanos irão exigir o fim de uma série de aspectos da sociedade indiana, potencialmente levando a guerras civis e talvez separatistas. Então perceba que temos duas circunstâncias que vão ditar o mundo nas próximas décadas após o fim da guerra da Ucrânia. A primeira, transformações enormes na China e nos Estados Unidos, que não temos como saber o que serão, mas que virão porque a estrutura de Estado e de governo deles está caminhando para alguma ruptura, e não se iluda, vão vir mudanças, é inevitável, mas nós não sabemos como. E a segunda, a maioria das ameaças no restante do século estarão relacionadas à expansão islâmica. O continente eurasiano irá ferver. Curiosamente, após o risco de uma terceira guerra nuclear, caso ela não aconteça por causa da Ucrânia ou de uma invasão chinesa a Taiwan, a guerra ou guerras seguintes serão religiosas. A Europa formará um arco de violência religiosa e étnica, pegando a Europa Ocidental, Sul e Sudeste, ou seja, indo desde a Inglaterra, França, Holanda, Espanha, Portugal, Alemanha, Itália, Grécia e alguns dos países dos Balcãs, que vão ter problemas massivos, enormes na contenção dos problemas com africanos e islâmicos do Oriente Médio. A utopia europeia de civilização superior e paz perpétua do estado de bem-estar social acabou. Ela foi construída em cima da garantia de proteção dos Estados Unidos, enquanto os europeus, orgulhosos de sua superioridade cultural, acharam que isso seria o suficiente para pacificar os inimigos. Erraram e pagarão por isso. O leste da Europa e centro terão que lidar com a pressão cada vez maior de receber esses refugiados. Então, o que vai acontecer com a Europa muito provavelmente só tem dois destinos possíveis: a ascensão de regimes fascistas prometendo resgatar o orgulho europeu e expulsando os imigrantes islâmicos e africanos, ou se arrastando para uma espécie de América Latinização, com favelas, violência urbana e degradação social que vai vir dessa islamização. A ameaça islâmica será tão grave que eu não duvido até que vejamos os países dos Balcãs e alguns países do leste europeu que hoje são visceralmente antirrussos, acabando tendo que colaborar com os russos na contenção desse Islã.
A África do Norte e o Oriente Médio, tirando Turquia e Irã, que também terão problemas demográficos, terão que lidar com o extremismo islâmico. Provavelmente você já está estranhando eu falar Irã ter problemas com o extremismo islâmico, mas entenda que dentro daquele contexto específico do Oriente Médio, o Irã é um dos atores mais moderados, porque é daquilo para baixo. Israel terá problemas enormes e estará cada vez mais isolada no mundo. Estados Unidos focando no Pacífico, Europa tendo que lidar com o Islã e com o fascismo, não terão energia e nem interesse em Israel. Aliás, já está acontecendo agora. Os europeus, aliados tradicionais de Israel, não estão mais dando cheque em branco. Israel terá que trabalhar enormemente nas suas relações públicas até 2030, porque senão ela corre o risco de ser a próxima Coreia do Norte, isolada e só tendo força por causa de suas armas nucleares. Os países restantes irão entrar em ebulição por causa da desglobalização. Será difícil os regimes se manterem ou terão que se associar com os grupos extremistas. África do Norte, idem. E do centro africano para o sul, mais guerras religiosas, com grupos islâmicos derrubando regimes e lutando contra os grupos cristãos. Já está acontecendo hoje e vai aumentar em níveis ainda maiores. O sul da Ásia eu já mencionei, como a Índia vai ter problemas enormes, mas a região toda também terá problemas na luta contra o Islã. O Sudeste Asiático e a Austrália serão alguns dos pontos mais tranquilos, desde que a Indonésia e a Malásia não caiam nas mãos dos radicais islâmicos e do que pode vir a acontecer na China, porque os efeitos na China vão respingar aqui. Hoje são países, a Malásia e a Indonésia, de maioria islâmica, mas é um Islã praticamente inexistente. Só se aplica no papel. Com esses dois países resistindo e mantendo a atual situação, a região vai ficar tranquila. O fervor islâmico ficará trancado pela China a partir do Tibete e Xinjiang, embora se lembre do que eu disse agora há pouco, eles vão passar por mudanças. E por Myanmar ser budista e está controlando bem, por enquanto, a ascensão islâmica na região. Mas se a Indonésia e a Malásia caírem, o que eu acho improvável, Myanmar será extremamente pressionada junto com a Tailândia e provavelmente não vão aguentar. Vai caber ao Vietnã, um país que tem enorme potencial, bancar a região da Indochina militarmente, politicamente e economicamente para resistir. As Filipinas ficarão dependentes também desse contexto, embora seguirão sendo cada vez mais importantes para os Estados Unidos, que talvez façam de tudo para manter o país do lado deles, afinal serão uma das suas linhas defensivas no Pacífico mais importantes. A maior ameaça do restante do século, após a Ucrânia, então, será a expansão islâmica, turbinada pelos imigrantes. Mas aqui há um porém, para não falar que é uma guerra perdida. Porque apesar dessa sensação de aumento da população islâmica no mundo, a verdade é que isso só se dá por causa da imigração em massa, porque nos países nativos desses imigrantes, boa parte deles também estão entrando na era da crise demográfica, e os que não estão vão entrar logo em seguida. E as populações dos imigrantes, já na segunda geração, ao chegarem nos países desenvolvidos, também registram queda de natalidade. Então essa será uma onda que pode ser resistida. Eu ainda estou ignorando dois fatores que também vão determinar o restante do século, mas que eu quero deixar para vídeos diferentes, que serão apenas os outros dois desses três elementos que vão bagunçar muito o cenário internacional, que serão a inteligência artificial e a engenharia genética. O Brasil e a América Latina vão estar longe do epicentro dessa crise do Islã, então não serão atingidos tão cedo ou na mesma velocidade. Porém, com essas crises somadas virão mudanças profundas. Tal como China e Estados Unidos vão passar por processos transformadores, devemos esperar o mesmo aqui, só que há agravantes e também aliviadores. Como agravantes, temos o fato de que o Brasil vai envelhecer antes de ficar rico e não construiu infraestrutura o suficiente nos tempos bons que foram entre 1960 a 2010, com uma breve interrupção do fim dos anos 80 e início dos anos 90. Uma população de
péssima qualificação educacional, que também vai dificultar qualquer projeto mínimo de ampliar o poder industrial. Até porque, mesmo que tivéssemos um projeto sério de industrialização, e nós não temos, a nossa matriz energética está quase no limite. Então, mais indústrias iria sobrecarregar a nossa geração de energia. Veremos ainda mais apagões. A situação do Brasil durante a pandemia e guerra na Ucrânia só não foi pior por causa do agro brasileiro, mas ele vai sentir essas mudanças que virão. Além do fato de que a nossa infraestrutura, que vai piorar por falta de manutenção, o que vai dificultar as exportações, ainda por cima, no contexto de desordem global, sem ninguém para assegurar o comércio naval mundial, nós já vimos um breve exemplo do que vem pela frente recentemente, com um navio de carregamento de milho brasileiro para o Irã sendo interceptado pelos Houthis no Mar Vermelho. Então, isso vai nos levar a duas coisas: o aumento do tempo de trânsito das exportações brasileiras, porque terão que desviar de rotas perigosas ou ir em comboio, e o aumento do frete, principalmente por causa do seguro. Isso, somado com a queda do consumo chinês, vai levar a enormes problemas para o agro. E simplesmente não existe substituto para o mercado chinês, nem mesmo se falarmos em vários países somados. A região centro-oeste terá problemas para se manter, o que vai levar Brasília a provavelmente aumentar os impostos para bancar essa queda, e isso num país que já tem alguns dos maiores impostos do mundo, em pleno processo de queda econômica, o que vai levar a alguma espécie de ruptura. E se não levar a um processo de ruptura, então vai levar a um processo de crescimento absurdo da criminalidade. As pessoas em geral simplesmente não têm a menor ideia da quantidade de gastos obrigatórios que o Estado tem e que não geram retorno para o país. E que, como eu disse, são obrigatórios. Então o Estado, para poder manter, terão que aumentar os impostos, e isso num processo de crise e empobrecimento da população. Então, por motivos legais, o Estado tem que manter esses gastos, ou simplesmente ele vai ter que mudar a sua estrutura de governo. Porque ou ele mantém essas obrigações legais e colapsa a economia, colocando em risco a existência do próprio Estado brasileiro, ou ele simplesmente vai fazer uma Constituição nova e vai jogar no lixo tudo isso que ele se obrigou a fazer nas últimas décadas. O mundo mágico do judiciário, dos advogados e legisladores que achavam que dava para criar riqueza a partir da canetada vai acabar. Então mudanças enormes virão pela frente do Brasil. Embora, tal como no caso dos Estados Unidos e da China, eu não sei exatamente o que virá depois. Apenas que a situação como está hoje não poderá ser mantida. E se tentar ser mantida, irá levar a um processo de mexicanização do Brasil, com o crime crescendo cada vez mais a ponto de substituir o Estado em algum ponto, tal como acontece no México. Porém, para não falar que tudo é ruim, devido ao fato das Américas estarem longe desse fogo eurasiano, talvez o continente americano possa vir a ter importantes avanços civilizacionais e de estrutura, se tornando uma região, pelo menos do ponto de vista religioso e étnico, mais estável. Então, talvez, moderadamente, talvez dê para ser um pouco otimista para as regiões das Américas, sem exageros. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, isso é muito importante, não se esqueçam de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. Isso parece pouco, mas ajuda muito o canal, porque praticamente o YouTube esconde o canal do grande público. Então a sua ajuda desse boca a boca é muito importante para que eu continue com o canal Geopolítica Mundial. E se você gosta muito do canal, considere virar membro do canal. É um valor pequeno, mas que ajuda tremendamente o canal. E com isso você vai ter acesso antecipado aos vídeos, vai poder participar das lives exclusivas e do grupo de Telegram exclusivo dos membros, além de acesso aos vídeos fechados. Abraços e até o próximo vídeo.